Boa noite, a graça e a paz a todos os navegantes. Eu espero que vocês tenham tido um dia realmente especial, maravilhoso, cheio de graça e cheio de verdade para você, que tenha sido de fato um dia bem reflexivo, para a tua vida. Hoje, que em todo mundo se comemora a paixão de Cristo, Mas algumas horas atrás, há quase 2000 anos atrás, Jesus havia sido crucificado. E nós estamos aqui hoje, para trazer luz, entendimento, clareza, a redenção que há em Cristo Jesus. Então sejam todos bem-vindos, aqueles que me acompanharam pela manhã. Recebi inúmeras mensagens falando da expectativa para essa live agora à noite, Então eu queria que todos vocês se achegassem, colocassem todas as coisas aí em ordem, para que a gente possa realmente mergulhar nas Escrituras Sagradas em direção realmente ao entendimento claro daquilo que Deus nos chamou para desfrutar através da obra de Cristo Jesus. Você vai entrando e automaticamente vai colocando seu dedo no coração para que a gente rapidinho, possa multiplicar essa audiência, e logo na sequência também você pode colocar o seu dedo no avião e cada um vai compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Esse é o nosso compromisso diário, Estamos aqui todos os dias, tem live de 11 da manhã e às 23 horas. E você que me acompanha já sabe, entra, clica lá no seu aviãozinho e compartilha para mais 5 pessoas. Nós vamos passar das 150 pessoas hoje simultaneamente. Eu quero agradecer desde já, A live pela manhã nós conseguimos alcançar aí um número de mais de 500 visualizações e foi realmente algo extraordinário. Pedro acabou de fazer uma bobagem, mas acabou de retornar da bobagem agora. Tá bom? Todos preparados? Todos juntos? Então, vamos começar lendo um texto que eu citei na última live, no finalzinho da live, que é o texto que está em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. E a partir daqui, nós vamos seguir em direção realmente ao conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele narra da seguinte maneira: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos fazer um breve resumo daquilo que nós vimos na primeira live, para que a gente possa dar sequência a partir desse versículo, ok? Veja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou na sua presença, Jardim do Éden. A presença de Deus é o local onde o homem tem tudo o que precisa para viver uma vida plena, completa, abundante. Mas Deus também deu ao homem liberdade, e esse escolheu, de fato, a contramão daquilo que Deus havia dito. Deus havia dito: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Nós sabemos que a vida está na origem de todas as coisas. Nós sabemos que uma árvore que foi originária da terra, tirada uma vez da sua origem, ela morre. Não morre instantaneamente, mas ela foi desligada da fonte da vida, e a sequência disso é que ela perde a vida em si mesma, ela se desintegra, voltando então para a sua própria origem. Assim também um peixe que foi originário das águas, tirado da água, ele morre. Porém, não morre de instantâneo, mas desligado da fonte existencial ou da sua origem, ele perde a vitalidade e a vida, e então morre, se desintegra e volta novamente à origem. Da mesma forma, o homem foi criado em Deus e a sua origem está em Deus. Por isso Deus disse: não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, você será tirado da minha origem, ou da sua origem, ou tirado da minha presença. Pois bem, o homem pecou, senhoras e senhores, e Deus o tirou de dentro do Éden para protegê-lo, para que ele não voltasse e tomasse de novo da árvore da vida, na condição de morto espiritualmente, e permanecesse nessa condição eternamente. Deus o tirou e o colocou fora do Éden, depois de Deus ter apontado que tipo de redenção ele teria preparado para a humanidade. Deus havia matado um cordeiro e, com as peles de um cordeiro inocente, cobrira o pecado de Adão, para que esse pudesse ter comunhão, mesmo que essa comunhão com Deus fosse de forma imperfeita. Tirado uma vez do Éden, Adão foi colocado no mundo natural. O homem perdeu o privilégio de habitar na presença de Deus, e por isso
por isso, porque perdeu o privilégio, ele passou a viver de maneira natural. Deus então fecha aquelas portas do Éden e em frente a essa porta Deus coloca um anjo com uma espada flamejante para que protegesse a entrada do Éden contra o próprio homem que poderia porventura voltar e comendo se tornasse morto espiritualmente de maneira eterna. Foi amor que fez Deus tirá-lo do Éden, né? E dessa forma o homem então passa a viver de maneira natural. A partir daí Deus sistematiza a morte de animais inocentes para fazer com que o homem permanecesse de certa forma vivendo, mesmo que essa vida fosse imperfeita. Uma vez que Deus estava diante de um grande dilema, se Deus tivesse que usar o seu amor como pai, ele perdoaria o homem, porém feria diretamente a sua justiça, mas agindo ele como juiz e usando da sua justiça, feriria o amor, porque teria que executar o homem. Então Deus estava diante de um dilema. Para que ele fosse revelado em amor, ele precisaria perdoar o homem. Para que ele fosse revelado em justiça, ele precisaria executar o homem. E ele não podia fazer nenhuma coisa nem outra para que ele não ferisse a sua própria natureza existencial, que é a natureza de Deus. Deus então começa de maneira imperfeita fazendo sacrifícios de animal. A gente vê isso, como nós vimos no Éden, para que Adão fosse coberto pela pele de um animal inocente. Nós vimos isso também em Gênesis capítulo 4, quando Abel traz para o Senhor uma oferta que sobe como aroma suave às suas narinas, porque pelo derramamento de sangue há remissão de pecados. Veja, Caim, por sua vez, traz do fruto da terra, ou seja, fruto do seu próprio trabalho, e Deus diz, não foi isso que eu pedi. Se você tivesse trazido o que eu pedi, ou se você tivesse feito o que é correto, não teria te aceito. Porém, como você não fez o que eu pedi, o que eu te ordenei, o pecado jaz à tua porta, ele deseja te assediar, mas cabe você dominá-lo. Nós sabemos o que aconteceu primeiro o homicídio, né? Um irmão matando outro irmão. Nós vemos sacrifício de animal em Noé, nós vemos sacrifícios em Abraão, né? Em todos esses homens, nós vemos sacrifício de animal. Mas quando chega na lei de Moisés, Deus então sistematiza a morte dos animais, e nós vimos, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, faça lembrar-se daquilo que vimos pela manhã, existia a necessidade de 2 cordeiros serem mortos para a remissão de pecados. Um dos cordeiros era entregue como cordeiro ou bode expiatório. Esse era, pelas mãos do sumo sacerdote, imposto-lhes os pecados, ou imputado os pecados daquele que ele estava ofertando. Então, aquele bode que recebia todos os pecados era levado para fora da existência humana, ou para fora da existência, para fora da convivência humana, para um deserto onde seria devorado pelas feras. E lá, uma vez devorado, os pecados eram levados para sempre. O segundo bode, ele era morto sobre o altar do sacrifício, seu sangue era derramado, e esse sangue deveria ser apresentado no santo lugar, que era fechado por uma cortina que impedia aqueles que não estavam cerimonialmente limpos. Primeiro, o sacerdote precisava purificar-se a si mesmo, para depois apresentar o sangue daqueles que desejavam a purificação. Veja, em volta do tabernáculo estava a nação de Israel reunida. E essa nação se acampava em forma de cruz. Então, o tabernáculo ficava no meio da cruz. E a cruz em volta do tabernáculo, em o povo se reunindo, todos reunidos ali. Então, o sangue era derramado, o sumo sacerdote, então, pegava esse sangue, purificava primeiro a si mesmo, e depois, com o sangue desse bode propiciatório, ele entrava no Santo dos Santos, passando por aquela cortina que fazia divisão entre o lugar santíssimo e o santo lugar, e lá ele derramava o sangue. Quando ele derramava o sangue, ele esperava e ficava na expectativa de Deus ter aceitado esse sacrifício. Uma vez que Deus aceitou esse sacrifício, ele voltava e da porta da tenda, ou do santíssimo lugar, ele acenava com as mãos assim, com as mãos e os pés sujos de sangue, mostrando para aqueles que estavam em forma de cruz ou em volta da cruz, né, que o sacrifício foi aceito e que eles tinham mais um ano. O povo de Israel, quando eles viam esse sinal, eles entendiam que eles foram livres do pecado por mais um ano, e a Bíblia diz que eles faziam festa por 30 dias, que todas as nações em volta viam a celebração do povo de Israel, porque foram
libertos do pecado por mais um ano. Isso aconteceu durante toda a antiga aliança, o qual dá testemunho tanto Moisés, através da lei, quanto todos os profetas apontavam para esse tipo de redenção preparada para os últimos dias. Pois bem, na plenitude dos tempos, Deus então agora está preparado para resgatar a sua humanidade. Porém, Deus não tem um justo, um só sequer, que pudesse ter o preço ou tivesse disposto a morrer como propiciação pelos pecados da humanidade. Alguém que fosse justo, sem defeito, sem ruga, sem mácula. Lembrando-se também que o cordeiro que era levado ao sacrifício, ele precisava passar por mão dos sacerdotes para ver se realmente era um cordeiro sem defeito. A tradição reza que ele passava pelo menos pela mão de 3 sacerdotes. Passando pelo primeiro, ele olhava e dizia, não tem defeito. Passava no segundo, ele olhava também e dizia, não tem defeito. E então passava para o terceiro. E esse terceiro, então, analisando, dizia, está pronto, pode levá-lo para ser sacrificado. Uma vez sacrificado, o seu sangue era levado ao Santíssimo Lugar, como nós acabamos de ver aqui. Pois bem, tudo isso prefigurava Jesus. Como todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, Deus não tinha um cordeiro para si. Deus precisou prover um cordeiro para si mesmo. Deus precisou prover alguém que tivesse disposto a morrer pela própria humanidade. Essa foi a ideia de Deus, que desde os princípios das eras, segundo o que Pedro diz, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado para si uma redenção para a humanidade. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Veja, na plenitude dos tempos, Deus então decide enviar seu filho em figura de homem para vir para a terra. Porque Deus não tinha um justo, não tinha um só sequer, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Estavam separados da glória de Deus. Mas Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele narra da seguinte maneira. Ele diz, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Veja, Paulo diz que Jesus, sendo Deus, ele não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo importante demais para que ele não tivesse disposto de abrir mão para salvar a minha e a tua vida. Veja, na plenitude dos tempos, Deus precisou enviar seu filho. Mas não como Deus. Ele precisou abrir mão da sua deidade. Veja, ele diz, ele não considerou que ser igual a Deus era algo suficientemente importante que ele não devesse se desapegar. Ao contrário, ele abriu mão em vez disso. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele abriu mão da sua deidade, ele abriu mão da sua glória, assumindo a posição de servo e nasceu como um ser humano. Nenhum outro que se chama Deus em toda a humanidade abriu mão da sua deidade para se tornar parte da sua própria criação. Senhoras e senhores, eu não sei se você entendeu o que ele fez. A Bíblia diz que Jesus era Deus, mas ele não considerou que isso era mais importante do que a tua salvação. Jesus nunca considerou ser igual a Deus algo mais importante do que salvar você. Ele sabia que apenas um homem poderia, de fato, salvar a humanidade. Porque se um homem pecou, o homem deveria resolver o seu próprio problema. Deus não poderia resolver o problema para os homens, porque isso não seria justo. Se um homem pecou, um homem deve morrer. Não seria justo Deus resolver o problema. Para isso, então, Jesus abriu mão da sua glória, tornando-se semelhante aos homens. Quando veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Veja, Jesus bem que podia, irmãos, ter vindo para a terra aos 30 anos de idade, montado num cavalo branco, e aparecido do nada e dito, eu sou Jesus de Nazaré, vim aqui, ou eu sou Jesus do céu, e vim aqui para morrer pela humanidade. Não, senhoras e senhores, ele abriu mão da sua glória e nasceu em semelhança de homem.
Ele nasceu como eu e você nascemos. Pare para pensar o que o autor da vida foi capaz de fazer por mim e por você. Ele foi capaz de ser dependente da sua própria criação. Ele não nasceu sozinho, ele precisou de 2 mãos para ampará-lo no dia do seu nascimento. Ele precisou de uma mãe para lhe amamentar. Ele precisou de alguém para limpar as suas fraldas. Pense o autor da vida, Jesus. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo suficientemente importante para ele, que não fosse capaz de ele abrir mão pela sua salvação. Ao contrário, ele nasceu como qualquer um de nós. Ele se tornou parte da nossa própria criação. Ele foi dependente de uma mãe natural, de um pai natural. Ele precisou de alguém para lhe dar o primeiro papá, a primeira comida, para lhe ensinar as primeiras letras, senhoras e senhores. A Bíblia diz que ele foi obediente em tudo até a morte. E pasme, morte de cruz. Ele foi obediente aos seus pais, aos seus professores, aos seus tutores. Ele foi obediente em tudo. Ele nunca pecou. Para que ele se tornasse o preço pelo nosso pecado, ele precisou abrir mão da sua glória. Ele precisou abrir mão da sua deidade e se tornar parte da criação. Parte da sua própria criação. Que outro que se chama Deus foi capaz de fazer isso por aqueles que o seguem? Tornar-se. Para Deus é uma humilhação, imagina. Deus não saber pedir água para si. Ter que aprender a falar gagá, gugu. Deus passou por essa humilhação. Por isso diz, ele foi humilhado, ele se humilhou até a morte. Para Deus ter que te resgatar, ele precisou passar por isso. Por quê? Para se identificar com cada um de nós. Ele precisava se identificar. Ele precisava ser reconhecido como humano. Ele precisava ser reconhecido como parte, como um de nós. O escritor de Hebreus diz que ele se tornou ou tomou participação no carne, em carne e sangue. Ele se tornou. Ele assumiu a natureza dos homens. Ele se tornou como um de nós para poder resgatar a mim e a você. Ele nasceu, ele foi obediente, ele cresceu em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E aos 30 anos de idade, ele aparece pela primeira vez de maneira ministerial. E quando é avistado de longe, então, João Batista aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se aproxima de João Batista e se agacha naquelas águas a fim de ser batizado por João Batista. E João Batista diz: eu é que deveria ser batizado por ti, não tu por mim. E ele diz: João, por enquanto, faz o que tem que ser necessário. Eu preciso que eles entendam que eu sou como eles. Eu preciso passar por isso. Veja, Jesus não tinha pecados e submeteu a ser batizado para perdão de pecados, mesmo sem ter cometido pecado algum, para que houvesse empatia, irmãos, para que houvesse identificação. Então ele começa o seu ministério terreno. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na minha parábola que nós contamos mais cedo, eu falei daquele que comprou, ficou com o nome sujo, o cartão de crédito pendurado, a conta para ser executada, e como não se tinha dinheiro suficiente, pagou-se R$600 para que aquele que ele ama não fosse executado judicialmente. Mas agora chegou o tempo de se ter 6.600 na mão, dinheiro suficiente para pagar essa conta. Jesus é esses 6.600. Jesus é o preço perfeito para pagar a nossa dívida. Ele tenta contar isso durante 3 anos e meio aos seus discípulos e àqueles que mais tinham afinidade. Em uma dessas vezes, ele conversando com um homem chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Um homem que conhecia muito as escrituras sagradas na antiga aliança, mas conhecia sem a revelação do Cristo. Ele conhecia como histórias, ele conhecia como fábulas.
mas não pela revelação. E Jesus tentando explicar para ele, diz: espera aí, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas. Eu estou te falando de coisas naturais, você não entende, muito menos se falar de coisas espirituais. E então ele diz, está escrito lá em João capítulo 3, verso de número 14. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze no estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Veja, Jesus chega para Nicodemos e diz: Nicodemos, você se lembra daquela história do povo de Israel quando saiu do Egito? Que quando eles andaram por meio daquele deserto, eles estavam em plena desobediência a Deus, e por causa da desobediência, serpentes venenosas começaram a picar os filhos de Israel e eles morriam no deserto. E Nicodemos disse: sim, eu lembro dessa história. Ele disse: você sabe como se resolveu o problema? Ele disse: claro que sei. Moisés então clamou a Deus, e Deus diz: Moisés, faça uma serpente de bronze. Eles estão morrendo, mordidos de serpente. Moisés disse: pois bem, faça uma serpente de bronze e bote ela numa estaca. E todo mundo que for picado pela serpente venenosa, diga a ele que olhe para aquela serpente. E se ele olhar, ele não vai morrer. Agora eu te pergunto, se Deus disse: aquele que olhar para aquela serpente de bronze não morrerá, onde é que estava o poder que os protegia dessa morte certa? Estava de fato no fato deles olharem, aquela serpente emitia um raio que eliminava de fato o efeito do veneno? Não. Estava no fato deles acreditarem naquilo que Deus havia dito. Se eles acreditassem que se olhasse para aquela serpente, de fato eles seriam salvos e livres desse veneno, eles não morreriam. Agora, que ligação tem entre ser mordido por uma serpente e olhar para uma serpente? É muito simples. Veja, eu não sei se vocês sabem, mas todo soro antiofídico, ou todo antídoto de cobra, ou de qualquer que seja o veneno, ele é feito com o próprio veneno. Para se fazer soro antiofídico é necessário veneno. Você pega o próprio veneno e cria anticorpos contra ele. Normalmente, quando se faz um antídoto, pega-se aquele veneno e aplica-se em um sangue puro. Normalmente eles usam sangues de cavalo para isso, mas eles colocam esse veneno em um sangue que seja puro e mais forte do que o veneno, e esse sangue puro produz anticorpos para que você seja, de fato, livre daquela toxina. Ele diz: da mesma forma, aquilo que mata os homens no deserto será exatamente aquilo que vai livrá-los da morte. Isso tem uma simbologia? Ele diz: pois bem, quando ele levantou, Nicodemos, aquela serpente era eu. E Nicodemos disse: como, Jesus, você? Ele disse: porque quando me levantarem numa cruz, o pecado estará sobre mim. E o mesmo pecado que matou a humanidade é o mesmo pecado que sobre mim vai trazer vida para a própria humanidade. O próprio antídoto que traz vida era o pecado do homem que estava sobre Cristo Jesus. Foi assim. Jesus tentou explicar muitas vezes, mas não conseguia. Ele disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção nisso que Jesus disse. Ele disse: olha, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ei, Deus tinha um único filho. Faz de conta que essa Bíblia é minha única Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma única Bíblia, eu te dou a única Bíblia. Com quantas Bíblias eu fiquei? Nenhuma. Nenhuma. Veja, se Deus amou o mundo de tal maneira que tinha um único filho, e ele deu esse filho, com quantos filhos ele ficou? Nenhum. Se Jesus era, e ele era o Filho unigênito de Deus, em dado momento, por amor a você, Deus ficou sem filho nenhum. Por amor a mim e a você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou, ficou sem nada, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aí que está o grande preço da redenção. E que talvez nós não saibamos. Quando o homem morreu, por força do pecado que cometeu ainda no Éden, a primeira coisa que foi afetada foi o espírito humano. Jesus disse: a vida está no espírito.
O corpo para nada se aproveita. Lembre-se daquilo que nós falamos, de que a vida está na origem. Quando Deus deu ordem para a terra produzir uma planta, a planta tem a sua vida originária na terra. Quando ela é tirada da terra, ela perde a origem da vida, ela perde a sua origem, ela perde a fonte da vida e leva pouco tempo, ela vai começar a murchar. Quando Deus disse, se você comer da árvore do conhecimento, certamente morrerá. Deus estava dizendo, você vai ser tirado da minha presença, que é a tua origem, e não vai demorar muito tempo, você vai murchar, vai morrer fisicamente e vai voltar para o pó da terra. Veja, o pecado acertou em cheio primeiro o espírito humano, o separando de Deus. Morte significa exatamente isso. Significa separação. A morte espiritual do homem significou a separação do espírito do homem, da separação do espírito de Deus, e assim permaneceu até que houvesse uma redenção. E o que é redenção? A palavra redenção significa comprar pelo mesmo preço. É exatamente isso. Um dia, Satanás nos ofereceu o pecado, e o preço para obter esse pecado, o prazer do pecado, era a própria vida humana. E nós aceitamos. Contraímos o pecado, mas não tínhamos como pagar essa dívida. Porque se entregássemos nossa vida, estávamos no inferno eternamente. Não tínhamos como pagar. Estávamos agora vendidos, escravos do pecado. E Jesus se compromete a nos redimir. O que significa comprar pelo mesmo preço. É como se Jesus tivesse chegado para a morte e dito, de quem são esses prisioneiros aí? A humanidade. E a morte ia dizer, são meus, foram me vendidos pelo pecado, cederam ao pecado e agora pertencem a mim. E Jesus dissesse, eu quero comprá-los de volta de você. Quanto custa? E a morte dissesse, é muito caro. Mas qual é o preço? A sua própria vida, primeiro espiritual e depois física. E Jesus disse, eu pago, estou disposto, estou disponível a comprá-los de volta. Quero que eles me pertençam. Qual é o preço? Já te disse, é a sua vida. Primeiro espiritual, depois física. Pois bem, senhoras e senhores, Jesus sabia do preço da redenção. Jesus sabia que para nos resgatar da morte, ele precisava assumir sobre si a própria morte. Se a morte que nos afetou primeiro foi a morte espiritual, para depois a física, o preço viria na mesma medida. Ninguém paga aqui 6.600 com 5.900. Tem que ser no mesmo preço, na mesma moeda. O mesmo preço que foi pago. Se nós, irmãos, tivéssemos morrido fisicamente, sem ter sido redimidos por Cristo Jesus, nós não pertenceríamos a Deus, nós pertenceríamos à morte. E estávamos no inferno eternamente. Jesus sabia disso. Jesus sabia exatamente qual era a consequência de poder se entregar. É por isso que naquela quinta-feira, quando ele orava no Getsêmani, a Bíblia diz que a sua alma começou a se angustiar até a morte. Não era por causa de pregos nas mãos, não era por causa das chicotadas nas costas, até porque outros já foram pendurados no madeiro e ninguém suou sangue antes. É porque Jesus sabia a consequência do que ele estava para assumir. Jesus sabia que para nos redimir, ele precisava ser como aqueles 2 bodes que eram levados ao sacerdote. Primeiro, como bode expiatório, ele precisava tomar sobre si os pecados de todos nós. Isaías preveu isso 730 antes da paixão de Cristo, e ele escreveu, ele tomou sobre si o pecado e a iniquidade de todos nós. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sabia que se permitir assumir o preço do pecado era ter que assumir a maldição sobre si mesmo, ser separado de Deus, tal qual um dia o homem foi arrancado da presença. Para que Jesus pagasse o preço pela minha e pela tua vida, ele precisava ser arrancado do Pai, da presença do Pai. Da mesma maneira, o preço era muito alto.
Por isso Jesus no Éden suava sangue, seus poros rompiam, e ele disse: minha alma está angustiada até a morte. Jesus sabia. Jesus era o preço perfeito, exato, pela humanidade. Ele era o Cordeiro de Deus, preparado, separado desde a fundação do mundo. Só que Deus tinha um problema. Para que Jesus nos resgatasse, ele precisava morrer. E para Jesus morrer, o salário do pecado é a morte, ele precisava ter pecado. Só que Jesus não tinha pecado. Então como poderia Jesus morrer por nós, se ele não tinha pecado? Bom, essa resposta está clara e evidente em Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito por nós. Como ele conseguiu fazer isso? Segundo o que Paulo escreve, ele diz: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja, Deus havia deixado escrito lá em Êxodo que todo homem que fosse pendurado numa cruz tornaria-se maldito, independente do que ele tinha feito. E pela fé nessa palavra, Jesus sabia que a única forma dele assumir o preço do nosso pecado era se permitindo ser crucificado. Então, depois de ser tentado várias vezes e em suas angústias ter gritado por algumas vezes dizendo: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. O que tinha nesse cálice? Tinha o meu e o teu pecado. Nesse cálice tinha a separação do próprio Deus. Nesse cálice tinha tudo aquilo que ele sabia que estava para acontecer, consequente, direto da maldição que se abateria sobre si. Nesse cálice tinha as nossas dores, as nossas enfermidades, a miséria humana estava sobre ele. Ele sabia. Ele disse: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. E Deus disse: filho, está em suas mãos. Se você desistir, nós vamos perder todos os seus irmãos. Então ele se levanta e diz: então, podem me levar, está na hora. Não foi para isso que eu vim? Que seja dessa forma. Então ele se dirige em direção aos guardas e diz: a quem vocês procuram? E eles disseram: Jesus de Nazaré. Ele disse: eu estou aqui. E quando ele disse: eu estou aqui, os guardas caíram. Tamanho era o poder que emanava da sua vida. E isso fica claro que Jesus não foi assassinado na sexta-feira da paixão. O que aconteceu não foi um assassinato. Jesus simplesmente se entregou voluntariamente como um sacrifício. A Bíblia diz: como cordeiro mudo, levado ao matadouro. Ele não abriu a boca. O que significa? Significa aquele cordeiro que era levado para o sacrifício sem saber do que se estava se passando. Então, tal qual aquele cordeiro que precisava ser morto. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Tal qual o bode expiatório, o próprio Deus colocou sobre ele o pecado de todos nós. A Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo por nós. O próprio Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele é levado, e tal qual o bode propiciatório, sem ruga, sem mancha, sem mácula, ele precisava ser perfeito. Mas como saber se ele era perfeito? Então, levaram Jesus para a casa de Anás e disseram: olha, esse homem, ele tem blasfemado. E Anás, como sacerdote, começou a olhar e analisar Jesus, tal qual olhava o cordeiro pascal, e disse: eu não vejo nenhum pecado nele, mas, por via das dúvidas, é bom vocês levarem na casa de Caifás. E levaram então para a casa de Caifás. E chegando na casa de Caifás, agora a segunda conferência, e ele lhe faz perguntas, mas não encontra pecado. E ele diz: eu não vejo pecado, mas é bom que vocês levem lá para Pilatos. E então eles levaram para a terceira autoridade. E Pilatos, investigando, diz: eu não vejo nada nesse homem que ele possa ter feito de errado. Mas,
Se vocês querem, crucificam. Ou seja, ele é perfeito para o sacrifício. E então, qual bode expiatório? Ele foi levado para a cruz. E ao ser pendurado naquela cruz e no madeiro, ele estava assumindo a maldição de todos nós. E Deus, o Pai, sabendo disso, como Jesus assumiria a morte de todos nós, Deus precisava deixá-lo por 3 dias. Esse era o plano que estava oculto e o diabo não entendia. Porque se ele tivesse entendido, ele jamais teria crucificado o Senhor da glória. Ele então é levado para aquela cruz, pregado naquele madeiro, pregos fincados nas mãos e nos pés. Mas isso não era o pior estava por vir. Quando ele é pendurado naquela cruz, ele assume a maldição. Ele se fez maldito. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se a si mesmo maldição em nosso lugar. E quando ele se torna maldito, Deus o deixa. E ele então dá um grito e diz: Deus meu, por que me desamparastes? Pela primeira vez, Deus não chama Deus de Pai, e ele chama Deus de Deus. Ele sabia que o que se seguiria agora era tormento e aflição. Muitas pessoas, desconhecendo a saga do justo Jesus para conquistar a nossa liberdade, acreditam de forma errada que Jesus, ao morrer naquela cruz, suspirar, ele já desceu como triunfante e vitorioso. Mas, irmãos, entendam algo. Se Jesus estava ali pagando o meu e o seu preço, não era ele que estava naquela cruz, era eu e você. E se eu e você morrêssemos naquela cruz como maldito, nós não desceríamos dela como vitorioso, não. Nós seríamos conduzidos para o inferno. Esse seria o meu e o teu lugar, essa era a nossa dívida. A nossa dívida não era uma morte física, a nossa dívida era uma morte espiritual. Portanto, apenas morrendo fisicamente, Jesus não poderia resolver o nosso problema. Ele precisava assumir o nosso lugar em todos os lugares. Ele assumiu o nosso lugar na cruz como maldito, mas ele assumiu o nosso lugar na tormenta espiritual, logo após a sua morte física. E queridos, pasmem, ele sabia do que ele estava prestes a enfrentar. Salmos 22. Davi, quase 1000 anos, ou aproximadamente 1000 anos antes, tinha visto o dia da crucificação de Cristo Jesus. E ele escreve o Salmo 22 como o salmo mais negro da história. O Salmo 22, ele narra exatamente o que aconteceu logo após Jesus ter suspirado pela última vez naquela cruz. E como o seu espírito precisou padecer para prover para mim e para você uma eterna redenção. E ele escreve, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acha longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, eu te clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas agora eu sou como um verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, maneiam a cabeça. E eles dizem: você não confiou no Senhor? Que livre-o ele, salve. Se nele tem prazer, contudo tu é quem me fez nascer. E me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima. Não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como leão que despedaça e rugem. Senhoras e senhores, isso narra o momento em que Jesus chega nas trevas. Demônios o assediando e ele sofrendo a tormenta da consequência do pecado humano. O pecado, irmãos, afetou primeiro o espírito. Muitos touros me cercam.
tal qual bode expiatório que foi levado para fora da convivência dos humanos, deixado naquelas trevas para ser devorado. Da mesma forma, Jesus está agora sofrendo pelo meu e pelo teu pecado. Muitos touros me cercam, me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Despedacei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, a minha língua se apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos, eles estão encarando, olhando para mim, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitaram sorte. Jesus assumiu todo o preço da iniquidade de todos nós. Não foi só a cruz, querido. A cruz foi só o altar do sacrifício. Mas o que ele sofreu depois? 3 dias e 3 noites, sofrendo no seio da terra. Por mim e por você. Ele precisou adentrar os lugares mais fúnebres que o homem um dia, talvez, precisasse entrar. Sofrendo por mim e por você. Aquele que não conhecia o pecado. Deus, o próprio Deus, o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Isaías também previu, e ele leu, e ele escreveu, veja, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós olhávamos e considerávamos ele aflito, ferido e atingido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, senhoras e senhores. Ele foi tirado da existência humana, cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então verás a sua prosperidade e prolongará os seus dias. 3 dias de tormenta, de angústia e de dor. Tudo por causa da minha e da tua iniquidade. Queridos, eu sei que muitas vezes as pessoas não entendem e é difícil as pessoas entenderem que Jesus precisou morrer espiritualmente. Mas basta ter um pouquinho de perspicácia e entender que se você morresse sem Cristo, você ia para o inferno. Então, se ele pagou o preço, o meu e o teu, pelo meu e o teu pecado, ele precisou ir no inferno por mim e por você. Em Atos capítulo 2, verso 22... Pedro, ele traz essa narrativa de uma maneira bem clara. Ele pregando depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele diz: povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas, sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue, contudo, conforme
plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e pregando o mataram. Jesus só morreu porque ele foi preso numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos mortos, pois a morte não pôde detê-lo sobre o seu domínio. Pois a respeito dele Davi disse: vejo que o Senhor está sempre comigo. Não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que o meu coração esteja alegre, que a minha língua louve. Meu corpo repousará em esperança, pois tu não deixarás a minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo apodreça em um túmulo. A alma ele não vai deixar no inferno, e nem vai deixar que o corpo apodreça em um túmulo. Tu me mostrastes o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permita-me dizer uma coisa, com toda a convicção, que o patriarca Davi não estava referindo-se a si mesmo quando escreveu tudo isso, pois ele mesmo morreu, foi sepultado e seu túmulo ainda está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro quando escreveu essas coisas, falando sobre a ressurreição do Cristo, que não foi deixado no inferno, nem seu corpo apodreceu num túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e que todos nós somos testemunhas disso. Veja que ele diz, ele precisou ir e ele ficou 3 dias lá. Mas quer saber de uma coisa? Quando ele desceu às profundezas da terra, ele estava sendo tal qual bode expiatório, que levou sobre si o pecado de todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele foi levado. Mas, queridos, ele nunca cometeu pecado algum. Ele não tinha pecado. Então, conforme João escreveu no seu evangelho, quando ele diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não pôde detê-la. Naquele terceiro dia, na madrugada daquele domingo, depois de ter Jesus sofrido por cada um de nós, não apenas no corpo, mas no seu próprio espírito, as tormentas da morte, naquela madrugada de domingo, Deus que estava pacientemente esperando o tempo se cumprir, o qual ele pudesse satisfazer a sua própria justiça, ele disse, pronto, estou satisfeito, chega! E naquela madrugada o poder de Deus explodiu no inferno, bum! O diabo que achou que tinha vencido, que estava fazendo festa, dizendo, eu matei mais um, eu matei o Filho de Deus. Naquela hora, o poder de Deus invadiu as trevas e as trevas não puderam detê-la. Deus chegou no inferno com todo o seu poder e disse, cadê meu filho? E Satanás, tremendo de medo, disse, está ali. E Deus disse, eu não falei a você que um dia meu filho esmagaria a sua cabeça? Pois bem, coloque a cabeça aqui. E ele tremendo colocou a cabeça. E Jesus triunfantemente agora, vivificado no Espírito, por meio do Espírito eterno de Deus, retomou a sua própria vida e pisou na cabeça do diabo naquele domingo pela manhã. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele rompeu com a morte. Ele tomou do diabo a chave da morte e do inferno. E ele ressuscitou. Primeiro, sim, senhoras, justificado no próprio Espírito. Ele adentrou aquele túmulo e tomou o seu corpo que há 3 dias repousava em segurança. E quando ele ressuscitou no corpo e ele saiu daquela tumba, ele encontrou com Maria. Maria tentou agarrá-lo e ele disse, não
toque em mim ainda, porque eu ainda não fui para o Pai. Agora ele não é mais o cordeiro ou o bode expiatório, agora ele é o sumo sacerdote, agora ele é aquele que foi purificando-se a si mesmo primeiro, para depois apresentar o seu próprio sangue como purificação dos pecados. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, ele subiu o primeiro céu, ele subiu o segundo céu, ele subiu o terceiro céu, e não apenas em espírito, mas o próprio corpo, um homem nos representando. Ele era homem, senhoras e senhores, e ele, tomado da sua própria vida, do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, ele subiu e ele chegou diante daqueles portais eternos. O Éden, que havia sido tirado da terra, estava lá com as portas fechadas, os anjos com as espadas flamejantes, e o Senhor da glória se apresenta diante daquelas portas. Gabriel diz: levantais, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Davi viu isso em Salmo 24, e ele disse: levantais, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. De repente, aquele homem com suas mãos furadas e a roupa salpicada de sangue começa a atravessar aquele corredor em direção ao santo lugar. Não num tabernáculo terreno, irmãos, como era na antiga aliança, mas no próprio tabernáculo celestial. Não diante de uma arca feita de madeira, mas diante da própria presença de Deus. Ele adentrou os céus como homem. Ele apresentou o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados, querido, apresentando a si mesmo como oferta voluntária pelo pecado. Aleluia! E sabe de uma coisa? Eu e você estávamos em volta da cruz, aguardando para saber se esse sacrifício daria certo. Deixa eu te dizer uma coisa, de repente ele volta, e de repente, com as mãos furadas e os pés em sangue, ele faz esse gesto dizendo: deu tudo certo, deu tudo certo, vocês estão livres. Podem entrar todos para a presença de Deus. Podem adentrar todos para o Éden de volta. Agora todo mundo é bem-vindo. Eu salvei a humanidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ele ressuscitou, senhoras e senhores. Ele ressuscitou. Ele entrou os céus, querido. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ele era a palavra e ele se fez carne, abriu mão da sua glória e habitou entre nós. E nunca mais ele voltou a ser o que ele era antes. Sabe por quê? Por amor a você. Por amor a mim. Por amor a nós. Esse foi o grande preço, irmãos, da redenção. Hebreus capítulo 9, verso 12, diz assim. Hebreus 9, 12. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a eterna redenção. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerro e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo. Pois ele, pelo poder do Espírito eterno, Cristo Jesus se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso ele é mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daqueles que o fez. O testamento só se torna válido após a morte da pessoa que testou. Enquanto ela ainda está viva, o testamento não entra em vigor. É por isso que até mesmo a primeira aliança, aleluia, foi sancionada com sangue. Depois de ler todos os mandamentos da lei para o povo, Moisés pegou o sangue do novilho e dos bodes
e também a água, e os aspergiu com ramos de sopo e lã vermelha sobre o livro da lei e sobre todo o povo. Em seguida, disse ele: este sangue confirma a aliança que Deus fez com vocês. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios usados no serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim, as representações das coisas no céu tiveram que ser purificadas com sangue de animais, mas as coisas verdadeiras que ficam no céu, porém, tiveram que ser purificadas com sangue superior e com sacrifício superior. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, senhores, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora apresentar-se diante de Deus em nosso favor. E ele não entrou no céu para oferecer apenas a si mesmo repetidas vezes, como sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no santíssimo lugar com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisava ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma única vez, de uma vez por todas, para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois desse julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. Ele morreu, meu irmão. Ele apresentou o seu próprio sangue, o seu próprio sacrifício a Deus, para nós pudéssemos ser salvos. Agora deixa eu encerrar a nossa live. Um dia, você estava devendo cartão de crédito e não tinha como pagar. Sua dívida era 6.600. Eu paguei os R$600 até o dia que eu tivesse a quantidade correta. Um dia eu arrumei R$6.600 e fui lá e paguei a tua conta. E você não passou a dever mais nada. Só que um dia você decide sair e pegar um ônibus com alguém. E quando você para no ponto de ônibus, chega o ônibus da Aviação Salvação com destino ao céu azul. Então o ônibus abre a porta e você entra, e quando você põe o pé para dentro, o motorista diz: olha, nesse ônibus só entra quem tem o nome limpo. E você baixa a cabeça e vai saindo. E a pessoa que está com você diz: ei, peraí, por que você vai sair? Ele diz: eu estou com o nome sujo, comprei na CIA e não paguei. Então a pessoa diz: você não sabe da boa notícia? Ela diz: que boa notícia? Ela disse: o pastor Marcelo pagou a sua conta. Veja, você não estava lá no dia que eu paguei, você não viu eu pagar, mas você conhecendo o meu caráter, sabe que se alguém disse que eu paguei, então eu paguei. Então, você pela fé na conta que eu paguei, levanta a sua cabeça, entra na Aviação Salvação com destino ao céu azul. É exatamente assim. Você não viu o dia que Jesus morreu? Você não estava lá no dia que ele foi crucificado. Mas as Escrituras Sagradas dizem essa verdade. E se dizem, ela é fiel. E nós, pela fé, naquilo que lemos, podemos tomar posse da salvação. Porque Jesus morrendo, não morreu para si mesmo. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus assumiu o meu lugar naquela cruz, com uma única condição: que na sua ressurreição, domingo agora, cada um de nós pudesse assumir o seu mesmo lugar no trono. Esse é o seu lugar. Por causa de tudo que ele fez, hoje você tem o direito, por ele, de se assentar no trono, à direita de Deus. Feliz Páscoa para você. Feliz Cristo para todos nós. Eu amo vocês e até amanhã, às 11 horas, em nome de Jesus.